Nossa, cheiro de pipoca. É isso mesmo? Bom, então avisar a turma lá que a pipoca queimou. Agarrada no fundo. Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Nós vimos semana passada como o Evangelho de Lucas destaca aquelas mulheres que serviram ao ministério do Senhor Jesus e nós nos dedicamos a entender a maneira como Deus usou essas mulheres aqui e como Deus usa as pessoas que se dispõem a servi-lo, sendo que aqui de modo bem especial o fato de 3 mulheres serem usadas diferentes, completamente com históricos diferentes, sendo usadas como foram usadas no ministério do Senhor Jesus Cristo e serem destacadas nas Escrituras, uma realidade de primeiro século. Isso é algo de grande valor. Essas mulheres não eram pastoras, não eram profetisas, nada disso. Eram servas que se dispuseram a servir e Deus soberanamente decidiu que elas apareceriam nas Escrituras nominalmente. Os discípulos são chamados de os 12 e as mulheres são chamadas pelo nome. Então vimos isso semana passada, eu creio que foi bastante interessante. Hoje vamos pegar dos versos 4 até o 15, uma continuação do ministério do Senhor Jesus na Galileia, já dando continuidade ao ministério que começou na Judéia. O Senhor Jesus então estende o ministério para essa região muito importante, foi uma parte muito importante do ministério de Jesus, o que aconteceu na Galileia. Vamos ler nos versos 4 até o 15, depois vamos orar e pensar um pouquinho sobre o que o texto nos diz. Do verso 4 ao 15 diz assim: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola, e ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e entendem, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, o Senhor permitir, ó Deus, que nos ajuntemos aqui em Teu nome. Aceita nosso culto, aceita a nossa gratidão, nossa adoração. Fala conosco, ó Deus querido, pela Tua palavra. Peço que o Senhor esteja suprindo cada um, ó Deus, com saúde física, bom ânimo, depois de um dia de trabalho, um dia de desafios grandes, certamente alguns aqui mais do que outros, mas todos, depois dessa jornada do dia de trabalho, eu peço que o Senhor revigore física e espiritualmente cada um nesta noite. Eu te peço, já grato em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Até esse momento aqui do ministério público de Jesus, não tinha sido muito marcante o ensino por meio de parábolas. Mas agora em diante ele vai usar muitas vezes as parábolas, ministrando então da parte de Deus a mensagem do reino de Deus, como aqui é dito no verso 10. Ele vai fazê-lo muitas vezes por parábolas. E essa metodologia, ela tinha um objetivo bem definido. Esse estilo figurado, né, essas metáforas que acompanham as parábolas, o objetivo aí era transmitir a verdade, as verdades, os princípios, as verdades espirituais que estavam sendo apresentadas ali sobre o reino de Deus, sobre os padrões de Deus, do reino dos céus, mas através de figuras, de ilustrações, com o objetivo de torná-las mais práticas, mais claras, mas para quem estivesse prestando atenção, para quem estivesse atento. Porque as parábolas, esse estilo metafórico, figurado, para aqueles que estavam se julgando sabedores de tudo e queriam ouvir eruditos, uma palavra mais robusta, erudita, achavam aquilo uma história para criança e não davam atenção. Mas um outro grupo, aqueles que ouviam com todo zelo, ouviam interessados porque não tinha como não sair nada, alguma coisa que não fosse de bom e proveitoso da parte de Jesus Cristo. Então eles estavam ali engolindo o que Jesus falava a esses que desejavam aprender do Senhor. Mas os superficiais, eles tinham outras coisas em mente, a linguagem figurada, metafórica, criava mais um distanciamento para esses do que aproximação. Mas essa forma de ensino tinha o propósito de criar uma diferenciação, sim. Essa forma de ensino era para fazer uma distinção entre aqueles que ouvem a palavra, e isso, sem dúvida, aconteceu. Nos versos 4 a 8, então, nós vemos que houve... esse foi um momento de grande apogeu do ministério público de Jesus. O texto nos diz que se reuniram ali uma grande multidão em torno de Jesus, afluíam ali muitas pessoas de todas as cidades, eles rodeavam Jesus, porque a fama de Jesus já estava sendo propagada, né, bastante. Mas a maneira como o Senhor Jesus apresentava a sua mensagem ou a pregação mostra que isso não lhe iludia. Porque se ele quisesse ser compreendido por todos, talvez ele falasse uma linguagem que agradasse a todos, os superficiais e os mais devotos, mais piedosos. Mas não, ele falou para um perfil de pessoas. O rico, o pobre, não, aqueles que ouviriam com atenção. Aqueles que queriam ouvir do Senhor, aqueles que queriam ouvir a palavra. Não era nem o rico nem o pobre, a oportunidade era para todos de ouvir a mensagem do reino de Deus, mas aqueles que a compreenderiam e se apropriariam das verdades da palavra do Senhor seriam aqueles que de fato estivessem ali plenamente envolvidos, entendendo quem estava falando e desejando aquilo que Jesus falava da parte de Deus. E é exatamente daí que vem a ilustração dos 4 tipos de solo que identificam as 4 categorias de ouvintes que estavam diante de Jesus. E, sem dúvida, então, a constituição do que o solo, do coração, da vida de cada um, aquilo que a percepção que cada um tinha daquilo que estava acontecendo, identificava o tipo de solo e também, obviamente, ia determinar, na figura que Jesus usou, ia determinar bastante o crescimento, o desenvolvimento da semente ou do fruto, a resposta que aquelas pessoas dariam à mensagem que estava sendo ministrada, a mensagem da palavra de Deus, sem dúvida estava bem ligada ao tipo de solo que a semente estava sendo semeada. E vemos aqui no texto que a primeira espécie de solo, o primeiro tipo de solo, nem sequer faz no verso 6 com que a mensagem
germinasse, ou com que a semente germinasse. A circunstância de que a semeadura ela não germinava era, obviamente, todo um contexto de perturbações exteriores, né? A mensagem, a semente caía no chão e ficava no chão, não penetrava, não tinha penetração na terra. Então, ali o texto ilustra rapidamente Jesus apenas apresentando aquelas pessoas ali a parábola. Diz que os pés das pessoas que passavam pelo caminho pisavam e amassavam, embotavam as sementes, e os pássaros passavam e comiam. Isso no verso 5. No verso 6 a gente vê aquela segunda categoria de solo, onde a semente até germina, porém o texto diz que a raiz não passa daquela base rochosa. Vem o sol, resseca a semente, aquela fina camadinha, talvez de uma superficial raizinha, não é suficiente para produzir nada. O sol seca a semente, a planta morre. No verso 7, Jesus fala do outro tipo de solo, que a semente até chega a se desenvolver, mas sufocada por todo tipo de espinhos, que vão impedindo que haja fruto e esse fruto amadureça. E na quarta espécie, então, no verso 8, essa quarta espécie de solo aqui, a semente, ela passa por todo o seu processo natural, todos os seus estágios de desenvolvimento. E Jesus vai advertir, então, para que as pessoas prestem muito atenção para aquilo que ele está falando. Talvez aqui houvessem só realmente os interessados, porque até nós aqui julgamos, repetindo aqui rapidamente a parábola sem a explicação que vai vir a seguir, até nós talvez estejamos desinteressados aqui. Eu já conheço. Ou o pastor falou tão rápido. E Jesus estava falando aqui assim. Ele estava contando a parábola, uma situação que talvez para os desinteressados aquilo não tivesse fazendo sentido. Mas para aqueles que interessados, mas mesmo sem compreender, estavam atentos, o Senhor Jesus tinha uma mensagem muito objetiva. Aquele que tem ouvidos, ouça, pare. Na verdade, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a mensagem para aqueles que estavam ali, mesmo sem, num primeiro momento, compreender. O Senhor Jesus termina essa apresentação dessa parábola, dessa história, encorajando os atentos, na verdade, encorajando a todos, mas somente os atentos poderiam esperar a resposta do Senhor Jesus a isto que talvez até então eles não tenham compreendido plenamente. E o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso acontece mais 8 vezes nos Evangelhos e mais um monte em Apocalipse. O Senhor Jesus dizendo: parem para ouvir. Parem para ouvir. Quando eu começo a falar, parem e ouçam. Porque eu estou transmitindo a mensagem do reino de Deus que importa para vocês, deve importar para vocês. Em outras palavras, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Pode perfeitamente significar a quem quer ser abençoado por Deus através da palavra de Deus, aqui no contexto dessas parábolas. Ouça, mas ouça com o coração. Ouça com o melhor da tua vontade. Acolha, receba para você o que está sendo dito. É a ideia de ouvir com o coração, que vocês vão me ouvir falar diversas vezes aqui, até daqui a pouco. Ouça com o coração, acolha profundamente o que está sendo dito, porque é o Senhor quem está dizendo. Aí vem uma rápida explicação nos versos 9 e 10. Os discípulos param e questionam o Senhor Jesus, perguntando: Senhor, o que significa essa parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Entendem agora o que eu disse no começo? O Senhor dizendo: para vocês que estão aqui interessados, ouvindo atentamente o que eu estou dizendo, trarei a vocês verdades gloriosas sobre o reino de Deus. Mas eu ensino por parábolas, para que esses que não estão nem aí, mas estão aqui,
parados pelo menos diante de mim, a esses eu falo por parábolas para que eles vendo não vejam e ouvindo não entendam. É uma citação do profeta Isaías no capítulo 6, verso 9, que o Senhor Jesus está citando aqui. Então percebam que a ministração por parábola não era um mero preciosismo do Senhor Jesus no seu ministério público. Era para tornar a mensagem mais prática, mais próxima das realidades daqueles homens, seus discípulos, muitos pescadores, muitas pessoas muito simples. Outros cultos como Lucas, mas muitos pescadores que tiveram pouca oportunidade de ter uma capacidade de adquirir conhecimento intelectual, enfim. A mensagem aqui para que aqueles que queriam ouvir, eles teriam não somente condições de ouvir, mas acolher a palavra do Senhor e perceber a grandeza do amor, da graça, da glória, da santidade, da justiça desse Deus mostrando o seu reino pelo aquilo que ele falava e aqui em parábolas. Mas a parábola para aqueles que se achavam superficiais à beça, se achavam os caras, por parábolas eles estariam vendo sem ver e ouvindo sem entender. É o que o Senhor Jesus cita aqui no final do verso 10. E aí vem a explicação propriamente dita da parábola dos versos 11 a 15. Jesus vai comparar o crescimento da sua palavra na vida do crente, na vida do ouvinte atento, com o processo de crescimento, então, da semente semeada, e aqui o local de semeadura é o coração da pessoa, do homem, daquele que ouve atentamente, e a ligação direta é da mesma forma como o crescimento depende do tipo de solo, assim o efeito da pregação da palavra ela também depende do que é feito o coração dos seus ouvintes. E aí eu quero deixar uma pergunta antes da gente entrar nos detalhes. Do que é feito o seu coração? O quanto o seu coração está ou tem estado predisposto para receber a palavra de Deus, o quanto você acolhe, tem acolhido a palavra de Deus. Eu creio que uma boa maneira de você responder esta pergunta honestamente é pelo fruto. Então talvez eu deveria começar com a minha pergunta, em vez de começar te perguntando sobre como está a terra, como está o seu coração. Talvez uma boa pergunta para te ajudar a respondê-la corretamente: que tipo de fruto você tem colhido daquilo que você tem recebido? Que tipo de crente você tem sido a partir da boa semente que tem recebido? É uma pergunta importante, porque este é o contexto que o Senhor Jesus está aqui agora. Na verdade, se nós pensarmos, eu não quis entrar em detalhes aqui, que o nosso tempo não permite muito, mas só para os irmãos terem uma ideia, Jesus está falando sobre solo e vários terrenos diferentes, porque ele está aqui margeando a região da Galileia. É uma região muito montanhosa. E assim que sai da beira ali do Mar da Galileia, entrando ali mais ao leste do Mediterrâneo, ao oeste do Jordão, começa uma cadeia de montanhas muito grandes, onde o solo muda muito, onde tem a região mais pedregosa, mais perto do mar, a região é mais úmida, vários tipos de chão diferentes. Então o Senhor Jesus usa aquela realidade onde as pessoas estão ali com Ele naquele momento para fazer com que eles percebam que o coração deles pode ser um daqueles tipos de solo que eles passam ali pisando e conhecem tão bem. Então Jesus começa a trabalhar essa ideia. Os ouvintes que correspondem a esse primeiro grupo aqui, esse primeiro tipo de solo, que nós vemos no verso 12, são do tipo que a palavra até entra pelos ouvidos, mas não há nenhum acolhimento consciente, a vontade de querer saber e ouvir do Senhor. Não, eu ouço, mas é uma coisa mecânica, não há acolhimento. A semente ela fica jogada. No caso, na terra, na nossa cabeça, nos pensamentos, se sequer chega a este ponto. A semente fica espalhada na superfície da terra. Se não é esmagada pelos pés dos transeuntes, é comida pelos pássaros. Não são poucas as vezes na nossa vida cristã que nós temos esse perfil. Homens e mulheres que ouvem tão descuidadamente
tão mecanicamente a palavra do Senhor, a palavra fica jogada, e quando eu vejo pelas coisas mais banais, alguém já me distraiu até um ponto, vamos ver mais adiante, mas simplesmente eu não tive nenhuma preocupação de acolher as verdades recebidas, elas ficam jogadas, perdidas, esmagadas ou comidas. Lucas afirma que é o diabo que as rouba, no verso 12. É o diabo que rouba a palavra ouvida dos corações. Irmãos, a ideia aqui não é que o diabo está sentado numa cadeirinha esperando para roubar a semente que eu não acolhi, como fosse um plantão permanente, catando migalhas. Não é essa a ideia, mas sim de que, como a semente não acolhida, da mesma forma que ela serve, ela é levada pelos pássaros, da mesma forma a palavra de Deus não acolhida por um coração atento, um coração que recebe com gratidão e alegria a palavra do Senhor, a palavra é esquecida. A palavra ela é deixada de lado. Ela cai pelo caminho, ela cai no esquecimento. É uma coisa que se é dita no contexto da apresentação da mensagem. Se houve uma gargalhada ou uma ilustração engraçada, eu lembro da ilustração, mas não sei nem qual foi o texto que foi usado. É mais ou menos isso. Quando eu acordo, quando o pastor muda o tom da voz ou ele conta uma piada. Esse é um dos motivos pelo qual eu temo tanto os animadores de púlpito, que está na moda. E aqui essa ideia de que a palavra que cai e é ali deixada e cai no esquecimento, como aquela que o pássaro levou e a pessoa nem sabe que a palavra não ficou mais ali, essa é a ideia de que vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não haja salvação. Essa é a figura, essa é a ideia de algo que deveria ser acolhido, mas foi simplesmente abandonado, esquecido, deixado de lado. E aí vem o segundo grupo. Aqueles onde a semente cai nas rochas, de acordo com o verso 13. Aqui a explicação da ilustração, o Senhor Jesus chega a dizer que parece que aquela semente vai brotar. Ela até quer brotar. Ela tem o mínimo do mínimo para brotar. Mas como ela não teve condições de penetrar na terra, porque o chão era muito duro, o coração era cheio de autossugestão, de convicções humanas, sabedoria humana, aquela do apóstolo Paulo, que ele diz lá que a igreja de Corinto tinha, que buscava incansavelmente a sabedoria humana. A semente boa foi lançada, mas a raiz tentava ir, mas não penetrava, não passava daquele solo rochoso da autossuficiência, da arrogância espiritual. Então ela não conseguia ter uma raiz que buscasse segurança ou alimento. Então o que acontece? Ela perdia a vida. Isso significa que esse perfil de ouvintes até ouve a palavra. Ouve a palavra quando é pregada. Mas, e tem até uma resposta bem intencionada ao que ouviu. Mas como a raiz a semente está em cima de um solo cheio de autossugestão e convicções humanas, nenhuma sensibilidade ou predisposição de abrir mão dos seus achismos para se render às verdades soberanas de um Deus santo. Então a raiz não vai. E aquele solo duro não permite que ela ganhe segurança, substância. Então, diante das pressões e das diversas dificuldades da vida, nós vemos no verso 13 que ela não resiste, ela morre. Ela morre. Na terceira parte da parábola, aqui no verso 14, a semente ela cai num terreno contaminado por plantas espinhentas, ou
plantas que produzem espinhos. A semente caiu na terra, mas num contexto onde havia tanta pressão e espinhos, os ouvintes que correspondem a esse tipo de solo, eles não se opõem à proclamação da palavra. Pelo contrário. Eles têm até vontade de ouvir, gostam de ouvir coisas espirituais, que falam de Deus, que falam de Jesus, mas ouvem com um entendimento superficial. Ouvem até onde as suas conveniências não sejam, seus paradigmas, suas conveniências não sejam tocadas. É uma vontade de ouvir do Senhor, mas uma lealdade completamente dividida. Eu quero ser leal a Deus, mas eu quero ser leal também às minhas conveniências, prazeres, desejos e paixões. Homem de coração dividido, que não permite, não deixa que a palavra seja mais do que um conforto temporário e gostoso até, mas não quer que penetre mais porque eu estou envolvido com as minhas coisas. Eu ouvi um comentarista falar sobre dicotomia dos sentidos. É uma expressão meio não muito comum para a gente, né? Mas a ideia de vontade dividida. Como é que eu posso ser leal a Deus com a minha vontade dividida? Como é que eu posso ser leal à palavra de Deus, dizer que eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, mas tenho uma mesma proporção de fé nas minhas conveniências, nas minhas autossugestões, nos meus prazeres e paixões, como se uma vida dependente e leal a Cristo Jesus não pudesse suprir os meus maiores e melhores desejos, até me fazer compreender que nem os meus maiores e melhores desejos são maiores ou melhores do que os desejos do Senhor para mim. Uma vontade dividida a esse nível, sem dúvida alguma, é uma semente que cresce com muitos espinhos ao seu redor. Que ela até quer crescer, ela quer, mas são tantas pressões por causa de um coração dividido, que ela não aguenta. E ferida, então, pelos espinhos, ela murcha. Ela não resiste. E aí a lista poderia ser grande, né, do que seriam essas pressões que o meu coração estaria dividido, né? Aqueles pecados que eu julgo secretos para mim, para o público pode ser secretos, mas não são secretos para Deus. Aqueles pecados que eu quero continuar acolhendo na minha vida. Preocupações, que não é problema direto, mas aquelas ultra preocupações, como se Deus não fosse capaz de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, com consolação, com capacitação, com coragem, com esperança. Ambições de riqueza, poder, prazeres da vida, tudo isso divide a nossa lealdade. Em vez de confiar no Senhor como plenamente suficiente para suprir legitimamente cada uma das minhas áreas da minha vida, quando isso não acontece, eu até quero Jesus, mas eu quero também o que as coisas terrenas podem me proporcionar. Lealdade dividida. A semente cresce por algum tempo nesse tipo de solo, mas ela não atinge a maturidade, ela não atinge a maturação, porque os espinhos não deixam, sufocam. E aí vem então o quarto tipo de ouvinte. E aqui nós vemos no verso 15 o bom solo. A terra onde a semente da palavra de Deus ela vai produzir. Onde um coração que ouve, um ouvir com o coração, o acolher a palavra de Deus, cumpre todo o seu processo. É nesse perfil aqui que a palavra, quando a palavra do Senhor é anunciada, ela encontra não somente um ouvido aberto e um coração sempre disposto a aprender, a ouvir e a crescer no Senhor, mas principalmente uma mente acolhedora, uma mente receptiva. A vontade mais íntima do seu ser deseja o que Deus tem para você pela sua palavra. Esse é o solo onde a semente produz.
a 100 por 1, como é dito por Lucas aqui no verso 8. Entretanto, meus irmãos, esse perfil de pessoas, eles não apenas retêm a palavra ouvida, a palavra do Senhor que foi anunciada, não somente como se fosse pouco, mas uma mente predisposta a aprender do Senhor, mas eles dão tempo para que a semente cresça. Eles cuidam da semente. Quantos de vocês aí não tem seus vasinhos de planta em casa? As esposas aí que não fazem suas hortinhas com as sementinhas de legumes e verduras aí, né? A gente coloca aquela sementinha lá pequenininha e fica ali. Se você não quer que ela cresça, deixa no sol sem molhar. É uma boa forma de você botar alguma coisa na semente e não ter nada. Mas se você quer que cresça, o que você faz? Você protege do sol forte, você molha todo dia, não deixa que dê praga. Você vai ali pacientemente esperar pelo processo de crescimento até ela começar a produzir, né, como o texto diz, de 100 por 1. Está tendo uma experiência gostosa lá em casa de ver nossas plantinhas dando fruto agora, né? Eu estou com minha jabuticaba e a minha acerola muito novinha, acho que esse ano não tem fruta, não. Mas a consumidora das minhas amoras lá, a Helena já vai por baixo lá da árvorezinha, vai lá e cata umas amorona grande, bonita, e cata as amorona lá, mas eu rego todos os dias. Eu cato praga, eu vou na folhinha lá, às vezes de noite ou durante o dia, de noite vou com lanterna, vou procurando, tem praga, eu tiro. Eu não deixo a folhinha que deu praga para não dar praga no resto, eu molho. Eu tiro as folhinhas secas para não ficarem lá tirando coragem do restante da árvore. E fico lá cuidando das minhas árvorezinhas, senão não tem fruto. Nosso coração, se eu não tiver a disposição de acolher a semente, a boa palavra de Deus, e cuidar da palavra de Deus no meu coração, para que ela no tempo apropriado ela produza, ela cresça e frutifique, o ouvir atento, querer do Senhor, mas sem você esperar a maturação natural, o crescimento, dar tempo para que você amadureça, cresça, se alimente mais do Senhor, para que possa, no tempo devido, dar os frutos naturais de quem tem ouvido e acolhido com alegria a palavra do Senhor, não vai adiantar nada. Você talvez se transforme no intelectual das Escrituras, mas se não produz fruto, não vai resolver nem o teu problema, nem o de ninguém. Mas o crente que ouve, acolhe, alegremente, cuida do que ouviu, pratica o que ouviu para que no tempo devido frutifique, a palavra do Senhor é bênção para a sua vida e para aqueles que vão colher de você. Então esse é o grande detalhe desse último solo. Essa proclamação da palavra de Deus que nós acolhemos, que produz esse tipo de fruto no nosso coração, ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa história. E esse amadurecimento, ele vai sendo constante e crescente e produz. Amadurecer sem fruto é uma coisa muito estranha, né? Se as minhas árvores apenas amadurecessem e não desse fruto, nós passamos uns 2 anos com o nosso limoeiro lá meio xoxo, 1 ano e pouco. Quando o bichinho resolveu dar limão, daqui a pouco vai chegar aí uns sacos de limão galego aí para distribuir para vocês aí. Porque tem muito limão naquela árvore lá, muito limão. Mamão, minha irmã, não sei o que eu faço, tive que amarrar o mamão que ele estava caindo. Tem mais de, acho que tem uns 15 mamões lá pendurados. Tive que fazer um astravamento lá, porque ele estava já não aguentando mais lá, eu dei uma seguradinha nele. Nossa vida não vai ser diferente, irmão. Um coração acolhedor, que acolhe a palavra do Senhor com alegria. Ele não somente é abençoado pelas promessas do Senhor, como esses frutos, no devido tempo, o amadurecimento gera esses frutos que são maravilhosos demais para as nossas vidas e demais para aqueles que se alimentam daquilo que produzimos. Para a gente terminar, um ponto importante dessa explicação do Senhor Jesus aqui, das 4 parábolas, ou dessa parábola para esses 4 tipos aqui de solo, isso não deve ser mal interpretado. Eu vou dizer como poderia ser mal interpretado.
Irmãos, o solo não pode ser responsabilizado pelo não crescimento da semente. Ah, não cresceu por causa do solo. Não, não cresceu por causa do seu coração. Você não cuidou do seu coração. Se tivesse cuidado do seu coração corretamente, o solo era bom. O solo se tornou ruim porque você não teve temor ao Senhor, você não buscou o Senhor, não teve uma vida como um crente no Senhor Jesus, uma vida de oração, de leitura bíblica, de compromisso com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor, envolvimento com as coisas de Deus através da Igreja de Cristo. Isso faz com que o nosso coração fique duro, fique um solo ruim. A gente até quer intelectualmente ter as coisas de Deus, mas o solo está sempre, raramente está preparado, porque eu estou com uma vida, um relacionamento pobre com o meu Salvador. Então o solo, sem dúvida alguma, o tipo de solo, ele é muito importante para o crescimento da semente. Mas o responsável pelo solo é você. Somos nós, eu e vocês. A decisão humana diante da palavra semeada, sem dúvida alguma, ela dá ao solo essas condições de proliferação. Guarde bem, eu não estou dizendo, não estou entrando no mérito aqui da soberania de Deus, porque a soberania de Deus ela precede tudo isso. Estou falando da nossa responsabilidade, que não coloca de forma nenhuma a soberania de Deus em outro lugar que não seja de controle total da minha história e da minha vida. Mas a minha responsabilidade é ter uma vida cristã saudável, para que o meu coração esteja sempre predisposto a acolher a palavra de Deus, a proclamação do reino de Deus, para que eu tenha uma vida frutífera, que amadurece por causa da boa semente que foi lançada num bom solo, que nós cuidamos dessa semente lançada no solo, produzindo então, ou trabalhando, cuidando, tendo vida cristã saudável, e aí no tempo de vida ela amadurece, ela frutifica, e nós somos abençoados e ainda abençoamos. Essa é a ideia. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado por esta oportunidade tão preciosa que temos de lidar com a Tua Palavra. Obrigado pelo Teu cuidado conosco mediante a Tua Palavra. Obrigado a Deus pelas Escrituras. Obrigado que podemos ser aqui tão pacientemente discipulados pelo Senhor a cuidar bem do nosso coração, para acolhermos bem a Tua Palavra, para que ela amadureça, frutifique, sejamos abençoados e abençoadores. Muito obrigado. Sei com cada um, ó Pai, Tu conheces os desafios aqui na área de vida cristã, para que o nosso coração seja o terreno propício para a Tua Palavra, que haja convencimento de pecado, que hajam decisões, ó Deus, de uma mudança de mente em relação ao tipo de vida cristã que estamos vivendo, para que possamos ter um coração sempre pronto para acolher a Tua Palavra. Eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá, vamos nos separar em grupos para orar. Acompanhe os visitantes, por favor. Conselho, nós temos uma reunião agora.